Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o problema do Lula que cada vez piora mais, né? Agora saiu uma avaliação do mercado financeiro sobre o Lula e a situação só piora, cara. Cada vez o cara tá menos acreditado pelo óbvio, né? Quem imaginou que o Lula poderia ser um bom presidente? Na cabeça de quem isso passou que o Lula seria uma boa alternativa ao Bolsonaro? Eu não consigo entender como uma única pessoa votou nesse cara. Não dá para entender isso. Não tem como um corrupto, um ladrão condenado, alguém achar que isso daria certo, que isso seria uma coisa positiva para o país, né? Vamos entender esse assunto aqui, qual foi dessa pesquisa e quais foram os motivos para o pessoal que investe não estar acreditando no governo Lula. Essa notícia foi sugerida por Ortega Desabou do Nada, Corre Lula, Corre e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, saiu mais uma pesquisa dizendo que a avaliação positiva do mercado sobre o governo Lula cai para 6%. Olha só, não é que caiu 6% não, caiu para 6%. O total de pessoas do mercado que acham que o governo Lula é um bom governo é agora de 6% do mercado, né? Caiu de 9% para 6%. E por que isso, né? A avaliação negativa subiu e coisa e tal, e óbvio, e a avaliação positiva do Haddad até subiu um pouquinho, mas é aquele negócio, é muito pelo contraste com o Lula, né? O Haddad está até tentando fazer a meta fiscal e coisa e tal, e o pessoal está percebendo que o Lula não quer, né? E o pior é que o Lula que foi eleito, ou seja, que o Lula manda no Haddad, no final das contas isso vai dar merda, né? Então, ou seja, o que eles estão dizendo, a política econômica está indo na direção errada para 71% das pessoas, 99% são céticos sobre a meta de zerar o déficit em 2024, 1% o governo vai conseguir. Eu fico imaginando que tipo de LSD que esse cara tomou no dia que ele respondeu que o Lula vai conseguir zerar o déficit esse ano. Ninguém acredita nisso. Mas enfim, o pessoal está falando também sobre a crítica sobre a questão da Petrobras, isso foi muito ruim, pegou muito mal com os investidores e coisa e tal. Enfim, aqui, ó. No entanto, 52% ainda acredita que os dividendos serão distribuídos até o final do ano. Ou seja, acham que a Petrobras vai voltar atrás e vai pagar os dividendos, né? Vamos ver isso daí. Enfim, o maior risco do governo Lula é o intervencionismo, né? Ou seja, o pessoal, investidor tipicamente o cara tem que ser esperto. Se o cara não for esperto, investidor fale, né? Vai à falência. O cara está trabalhando com dinheiro ali, tem que apostar numa empresa, apostar na outra. Então o cara está ligado no que está acontecendo. E é o que eu falei para vocês. Venderam a ideia de que qualquer coisa era melhor que Bolsonaro. E eu discordo profundamente dessa ideia. Você pode não gostar do Bolsonaro, mas achar que o Lula era uma coisa melhor do que Bolsonaro, não é. Bolsonaro, bem ou mal, teria o Paulo Guedes no Ministério da Economia. No mínimo, seria melhor do que essa lambança completa que a gente está vendo acontecer por aí, né? E aí, no final das contas, chegamos na lambança, né? Uma das coisas faladas nessa entrevista é que, para 45% dos ouvidos, o Lula arruinou a imagem do Brasil no exterior, justamente primeiro com as falas dele sobre Ucrânia, Rússia, Israel e Hamas. Isso pegou mal pra caramba. Se havia alguma pretensão do Brasil um dia ter um papel diplomático relevante no exterior, esse papel foi pro saco, não existe mais isso, mas principalmente pela questão da intervenção na Petrobras. A intervenção na Vale, tentativa de intervenção na Vale, intervenção na Petrobras, um monte de intervenções, de tentativas de intervenções. Agora está querendo intervir na Braskem para botar o Manteiga de novo na Braskem. Caramba, o Manteiga é o cara que quebrou o país. Ninguém quer esse cara coordenando coisa nenhuma. Mas o Lula não, é meu amigo, eu tenho que arrumar uma vaga para o meu amigo, né? Tem que arrumar uma peixada para ele. Tá forçando a barra para quebrar a Braskem também, para piorar a situação lá. Enfim, aqui, ó. Desde que Lula tomou posse, a imagem do Brasil no exterior começou com o pessoal achando que melhorava e agora já está com 45% vendo que piorou. Eu digo para vocês, a culpa disso daqui é da imprensa brasileira. Como eu falei para vocês, o problema no exterior é que o pessoal ouvia muita informação do Brasil pela imprensa brasileira, que crucificava Bolsonaro o tempo todo, ficava o tempo todo metendo o pau no Bolsonaro. O que Bolsonaro fez não teve nada que fosse algo de impacto ruim realmente na imagem do Brasil no exterior.
Ah, é negócio dele apoiar a Rússia na guerra com a Ucrânia. E sim, ele apoiou a Rússia. Tá? Nessa guerra é o seguinte, se você não apoia a Ucrânia, você apoia a Rússia. Então o fato de ele não ter abertamente falado que apoia a Ucrânia, que tem que sancionar o Putin, que tem que parar de comprar coisa da Rússia, faz com que ele esteja apoiando a Rússia. Então, o fato, isso prejudicou Bolsonaro, não tenha dúvida. Mas o resto todo foi inventado. Ah, queimadas na Amazônia. Pô, queimada na Amazônia tem todo ano. Agora está muito pior a queimada na Amazônia esse ano do Lula. E ninguém fala nada, porque né, não é interesse para eles queimar o Lula e coisa e tal. Ou seja, mas o Lula sozinho foi deixar o cara governar, que pronto. É o que eu falo para vocês. Essa é a melhor vantagem de você deixar o cara governar. Deixa o cara de merda, o socialista de merda, governar, que rapidamente os efeitos aparecem disso e as pessoas percebem quem estava falando a verdade, quem estava falando mentira. Eu, na minha cobertura da guerra da Ucrânia, eu assisto a muitas notícias lá no exterior falando sobre política brasileira, né? De vez em quando falam sobre Lula, falam sobre Bolsonaro e coisa e tal. E a visão que todo mundo tinha é que Bolsonaro era ruim e Lula ia salvar o Brasil, Lula ia botar o Brasil do lado da Ucrânia, Lula ia botar o Brasil do lado certo da história, que o Brasil ia voltar com tudo, não sei o que lá. E isso reflete essa opinião que o pessoal tinha aqui no início. Né? Por quê? Por causa das notícias da mídia brasileira, totalmente deturpadas. Agora o pessoal já percebeu. Bolsonaro não era nenhuma coisa maravilhosa, mas o Lula é muito pior do que Bolsonaro. O Lula está queimando o filme do Brasil lá fora. E, no final das contas, é o que está acontecendo. Os investidores estão sumindo aqui no Brasil. O pessoal não é bobo, o pessoal olha para o que está fazendo aqui, esse intervencionismo todo do Lula, essa tentativa de controlar empresas privadas, usar a Petrobras como se fosse a casa dele. É lógico que o pessoal está fugindo daqui, né? Aqui, ó, você acredita que o governo conseguirá zerar o déficit esse ano? Só maluco que acredita. Eu não sei o que fumou esse cara aqui que votou, esse aqui que votou, que diz que vai, né? Sinceramente não sei, né? Enfim, a Anitta traz aqui a informação de que o Haddad está melhor. O Lula está muito ruim, mas o Haddad estaria melhor, né? E isso daqui é o que eu falo, é mais por contraste. Eles olham para o governo, veem o Haddad menos pior do que o Lula, aí tentam colocar isso daqui. Mas no final das contas, o Haddad, meu amigo, ele é mandado pelo Lula. O Lula manda no Haddad, não tem jeito, né? Enfim, não vai mudar nada isso daqui. E olha que coisa, né? Vocês lembram um tempo atrás, quando a arrecadação de janeiro subiu, é a maior da história, subiu 6,67%, aí o Lula já estava comemorando, tá vendo como é que o meu imposto sobre os mais ricos deu certo, né? Estamos arrecadando mais, entrou dinheiro, todo mundo comemorando. O Lula já estava falando de gastar mais, o Lula já começou a falar, não podemos gastar mais, porque está arrecadando mais e coisa e tal. Mas eu vou contar um negócio sobre isso aqui para vocês, né? Olha só, isso aqui ó, é a notícia de 2022. A arrecadação federal sobe 18% em janeiro e atinge o maior valor em 30 anos. 30 anos é desde o início. Então a mesma coisa daqui, ó. Foi a maior naquela data, foi a maior aqui. Esse daqui é de 2023, também atingiu 251 bilhões, o maior valor para o mês em 29 anos, ou seja, na verdade, em toda a série histórica. Então, ou seja, todo janeiro você tem esse aumento da receita aqui, simplesmente por quê? Porque o governo brasileiro é um governo que está aumentando de tamanho, está inchando, está arrecadando cada vez mais, né? Então, ou seja, isso aqui não tem nada a ver com o desse ano, de 2024, não tem nada a ver com os impostos que o Lula criou, ao contrário, esse imposto para pessoas mais ricas só vai diminuir a arrecadação no longo prazo, porque as pessoas vão tirar o dinheiro do Brasil. Pode até num primeiro momento ter dado alguma arrecadação, é lógico, né? Algumas pessoas foram pegas aí com a calça curta, tiveram que pagar imposto. Mas a tendência no longo prazo é ser prejudicial isso daqui, né? E no final das contas, mesmo com esse aumento aqui no mês de janeiro, a IFE, que é uma entidade que faz avaliação de arrecadação, está dizendo que espera uma arrecadação 12 bilhões menor no primeiro bimestre. Primeiro bimestre é janeiro e fevereiro. Ou seja, janeiro até teve um aumento. Agora, janeiro e fevereiro, meu amigo, já vai dar ruim, já vai ter problema nisso daí. Certamente a arrecadação já vai ser baixa. Para você ver como é insana essa pessoa que acha que vai ter déficit zero aqui, né? E sem déficit zero já vai começar a ter contingenciamento e bloqueio. Imagina agora esse governo Lula totalmente sem popularidade, já com a economia na merda, sem investimento externo, ninguém gosta do cara e agora vai ter que começar a contingenciar
as verbas do governo. O que vai acontecer? O Lula vai dar um chega para lá no Haddad e vai querer aumentar a meta de déficit, vai querer mais déficit, vai querer imprimir mais dinheiro, né? Inflação vai subir, situação vai piorar. Não tem jeito, é lógico que os investidores estão certos. Esse governo é uma tragédia, não tem como dar certo. A questão toda é quando que vai colapsar essa coisa toda, aí que a gente não sabe, mas que vai dar merda, vai dar merda. E nessa pesquisa também, o pessoal falou que confia mais no Campos Neto, que é o representante colocado pelo Bolsonaro lá no Banco Central, do que em qualquer um do governo Lula. Mesmo o Haddad, o Campos Neto é o cara mais admirado pelo pessoal do investimento. É o que eu falo para vocês, a gente podia ter todo um governo Bolsonaro agora. O pessoal optou por botar o governo Lula cheio de ladrão, cheio de incompetente, só gente querendo pegar boquinha, mamar na teta do Estado, ganhar dinheiro fácil, e agora a gente está nessa situação trágica que estamos aí, né? Mais uma década de atraso para o Brasil, graças à mentalidade de quem votou no Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.